Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Estamos novamente aqui para mais uma escolinha bíblica dominical, onde vamos dar continuidade ao tema culpa. Hoje vamos para a segunda e última parte. Antes de iniciar a segunda parte, eu queria fazer uma resenha da primeira, né, para dar uma clareada, e depois a gente já adentra o estudo da segunda parte. Lembrando que a base bíblica está em Salmos, né? Capítulo 32, do versículo 1 ao 5. Então, na primeira parte, a gente falou do tipo de culpa, a culpa real, falamos da culpa legal, falamos da culpa social, que é quando quebramos uma lei, falamos também da culpa pessoal, que é quando não fazemos o que é correto. Falamos da culpa bíblica, quando uma lei de Deus é quebrada, que a Bíblia chama essa condição de pecado. Depois falamos da culpa sentida, esse sentimento desconfortável. Depois falamos da Bíblia e a culpa. Falamos do complexo de culpa versus tristeza construtiva, que esse, para mim, é o ponto culminante, tá? Da primeira parte, que o complexo de culpa, ele voga, na verdade, que é a tristeza do mundo, né? Que é a morte espiritual. E a tristeza, segundo Deus, é a tristeza construtiva, que é aquela que produz arrependimento para a salvação. Aí depois falamos das causas da culpa, que são causas legítimas, né? Que é a famosa desobediência à palavra. Falamos de pecados não confessados. Falamos também de conflitos não resolvidos. Falamos de Satanás, que causa sentimento de culpa por meio de acusações. Depois falamos das causas não legítimas, que é o peso de consciência, perfeccionismo, engano ministrado pelos falsos mestres. Agora vamos para a segunda parte do tema culpa. Vamos a falar dos efeitos da culpa. O ser humano, ele reage de diversas formas ao sentir-se culpado por algo que fez ou deixou de fazer. Vamos ver algumas reações que eu chamo de reações cíclicas. Primeira reação, reação de defesa. Esse exemplo é aquele famoso probleminha que quando a pessoa ela tem probleminha de culpar os outros para justificar seus erros, seus atos. Fica zangado ou fica zangada e nega a sua responsabilidade. Então, esse é a reação de defesa, né, do ser humano. A pessoa culpa os outros para justificar seus atos, fica zangada e nega a sua responsabilidade. Outro, reação de autocondenação. O que seria isso? Ansiedade, baixo autoestima, pessimismo, insegurança e autopunição. Outra reação, física. O que é reação física? O que ela causa no ser humano? Tensão. O corpo grita, sofre e enfraquece. Então o organismo acaba o quê? Absorvendo, que acaba agredindo, né, o corpo. Depois a gente tem a reação social também. A reação social, ela afasta as pessoas, a pessoa ela consegue afastar as pessoas e ela mesma se afasta das próprias pessoas. Torna-se crítico demais essa pessoa e ela se isola. Aí ela se isolando, o que vai acarretar? Vários problemas. É um conjunto, né? Pode originar por estar sozinha. Ansiedade, depressão, afeta a parte física, mental, psicológica. Então, tudo isso são os efeitos da culpa. Outro ponto aqui, ó.
Como tratar a culpa? Vamos ver aqui. A culpa ela tem duas subdivisões. Então, no caso aqui, a gente vai falar que a culpa é uma doença moral, por isso o tratamento é espiritual. Vamos ler comigo aí, ó. Acompanhe comigo Salmo 32, versículo 1 e 2. Vou ler para vocês. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Então, nesse salmo, Davi nos ensina que a culpa surge por causa de fracassos morais não confessados e não perdoados. Em outras palavras, a culpa é uma doença moral capaz de afetar a mente, a alma e o corpo do ser humano. Mas essa doença tem cura. A boa notícia é isso aí. Tem cura. Qual que é a cura? Deus se compromete em Jesus Cristo a apagar os pecados confessados, usando o perdão e a justificação. Vamos pegar um exemplo na Bíblia? Lembra o livro de João, capítulo 8, de 3 a 11, daquela mulher que cometeu o adultério e todos queriam apedrejá-la. Aqui eu vou fazer um resuminho desse exemplo aqui, do versículo 3 ao versículo 11. Era uma mulher, né, que foi apanhada de adultério, ela era culpada e se sentia dessa forma, mas Jesus não era como os demais que queriam condená-la. Jesus não aprovou o seu pecado. Amados, lembrando que Deus, Jesus Cristo, ele ama o pecador, mas ele abomina, ele detesta o pecado. E aí o que Cristo fez nessa passagem? Ele ordenou-lhe com bondade e firmeza e falou para ela: vai e não peques mais. Mesmo, né, nessas condições, Deus não nos rejeita. Então, independente do teu pecado, aqui no caso dela, o exemplo da Bíblia, em João, foi o caso de adultério. Mas temos inúmeras falhas, inúmeros pecados. Então, se você confessar verdadeiramente, o Senhor não lembra mais dos teus pecados. Ele vira a página. Mas precisa ter o arrependimento verdadeiro. Aí você começa tudo de novo e inicia um novo ser em Cristo Jesus. Então falamos que a culpa é uma doença moral, por isso o tratamento é espiritual. Aí demos o exemplo da mulher, né, em adultério. Agora vamos falar da outra culpa. Arrependimento e confissão são o segredo do perdão. Salmo 32, 3, 4. Acompanhem comigo. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Davi sofreu as consequências do pecado não confessado. Da mesma forma, muitos cristãos experimentam sentimentos de culpa, pouco saudáveis, que levam à depressão, perda da paz, medo, complexo de inferioridade, solidão e um sentimento de rejeição não verdadeiro por parte de Deus. Deus não quer isso. Esse sentimento de rejeição, não existe isso. E isso é colocado por nós. Por isso que nós temos que ficar muito atentos para que a gente não sofra a pressão do inimigo. E aí, a hora que vê, a gente fica com esse complexo de inferioridade que não existe. Pô, nós temos Cristo, Cristo morreu na cruz por nós. Ele quer tirar todo o peso, ele quer tirar todo o fardo, ele quer deixar você livre, liberto para a sua caminhada, uma caminhada leve, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso aqui, esses dois tipos de culpa aqui, que é culpa é uma doença moral, por isso o tratamento é espiritual, quer dizer, tem saída, Jesus Cristo. O outro, arrependimento e confissão são o segredo do perdão. É confessar verdadeiramente.
atitude e marchar. Vamos aqui para o outro. Deus não espera de nós perfeição, mas disposição. Salmo 32, de 5 a 7. Acompanhe comigo. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O que Deus fala para nós aqui? Ele espera de nós uma tentativa sincera de fazer a sua vontade da melhor maneira que pudermos. Deus se interessa em que realmente somos e em que estamos nos tornando. Ele está mais interessado na transformação. Logo que você aceita Cristo, você é tomada pelo Espírito Santo, é tomado pelo Espírito Santo, e aí você começa a caminhada com Cristo. E aí, o que mais alegra a Deus por Cristo? É ver nossa mudança, é ver luz em você, é ver a diferença daquilo que era do passado para agora que você faz no presente. Então ele vai, a cada dia, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando para a gente ficar a imagem e semelhança dele. Então essa transformação é o que alegra ele. Ele quer ver essas mudanças na gente. Vamos continuar aqui, ó. Aquele que é compassivo também ama incondicionalmente e perdoará nossos pecados sem exigir de nós expiação ou penitência, porque Cristo já pagou pelos pecados humanos. Vamos ler 1 Pedro? 1 Pedro 3,18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Palavra de Deus, está em 1 Pedro 3,18. Agora vamos fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: prevenir é melhor que se culpar. Outra aplicação: ensinar a doutrina bíblica do perdão. A melhor maneira de aprender é experimentar e praticar. Outra aplicação: mostrar a diferença entre complexo de culpa, que é complexo de culpa, lembrando, que é a tristeza segundo o mundo, que é o pecado, que em seguida é a morte espiritual. Com a tristeza construtiva, essa é a melhor, que é o arrependimento verdadeiro. Outra aplicação: ajudar os irmãos e compreender que Deus conhece nossas fraquezas e não nos rejeita por causa delas, mas perdoa, ajuda e restaura com amor todo aquele que arrependido confessa seu pecado a Ele. Outra aplicação: examinar à luz da Bíblia as expectativas e padrões de certo e errado. Aqui, amados, vamos dar uma salientada aqui. Aqui, por isso que a importância de meditar, a importância de você estar cada vez mais falando com Deus, porque a partir do momento que você abre a palavra, abre a Bíblia, a palavra fala por si. Ela te mostra o que é o correto, que a Bíblia é perfeita, do início ao fim. Então, você fazendo as suas meditações, você tem a segurança, você tem a firmeza, porque o Espírito Santo está contigo, e você sabe discernir o certo do errado, para que nenhum vento venha levar você a pegar o caminho errado. Por isso que a importância de meditar, a importância de você orar, a importância de você congregar, para você estar sempre em ascensão espiritual. Para quando vier as tentações, né, do mundo, as oportunidades, né, as falsas oportunidades, você vai conseguir discernir se isso vem de Deus ou se não vem de Deus. Então, é muito importante não desgarrar
da palavra. Vamos continuar aqui. O que eu penso ser certo é certo porque a Bíblia diz ou porque eu penso assim? Uma perguntinha. O que eu penso ser certo é certo porque a Bíblia diz ou porque eu penso assim? Da mesma forma, para o que eu penso ser errado. Outra aplicação aqui. Lembrar que os sentimentos de culpa pelo pecado não são maus, pois podem nos estimular a confessar o pecado ou a resolver um conflito de relacionamentos. E a última aplicação. Pedir ajuda adequada quando se sentir incapaz, não perdoado ou rejeitado. A pergunta é: como ajudar as pessoas que precisam de arrependimento sem criar nelas um complexo de culpa? Vou repetir. Como ajudar as pessoas que precisam de arrependimento sem criar nelas um complexo de culpa? Lembre-se que há líderes, que há psicólogos cristãos devidamente preparados para lidar com complexo de culpa. Então hoje nós temos como recorrer. Você tem seu pastor, você tem seu líder, você tem uma pessoa cristã que é bem próxima de você, que você pode se abrir, conversar, tenho certeza que ela vai te ajudar. Cristão verdadeiro. Não tenta buscar ajuda com quem não tem ainda o entendimento, que não tem ainda o Espírito Santo, que aí de repente o seu problema pode até aumentar. E agora vamos para a conclusão. A reação construtiva diante da culpa deve ser o arrependimento, a confissão e abandono do pecado, independente de achar-se digno ou indigno, limpo ou sujo, ou sentir-se rejeitado por Deus. Se não há arrependimento, confissão e abandono do pecado, Satanás vai conseguir que o sentimento de culpa seja um aliado em seu propósito de afastar-nos de Deus. É o que eu falei lá atrás. O inimigo ele só se torna forte, valente e poderoso quando você está bem longe de Cristo. Você se afastou de Deus, ele torna-se forte. É onde você acaba estando fraco, porque distanciou, e aí ele acaba sendo um Golias, olhando, em vistas. Mas com o Espírito Santo não tem esse problema. Pode vir qualquer Golias. Nós temos exemplos do Davi, O pequeno Davi, com uma fenda, ele derrubou o gigante e o valente Golias. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então Deus está contigo. Devemos acreditar que a solução final para a culpa e os sentimentos de culpa é admitir nossa culpa. Admite teu erro, tua falha. Eu não posso. Gente, não podemos. Quando é pecado, é pecado. Você tem que tratar o pecado, como arrependimento. Pedir perdão para tirar todos os pecados, não parte dele. Eu tenho pecadinho de estimação, esse aqui eu gosto. Não, você já sabe que está errado, você insiste nele. Se você insiste nele, vai ser tratado, não tem o que fazer. Ainda mais você sendo filho de Deus por Cristo Jesus, cristão verdadeiro, o Senhor vai tratar. Vai demorar ou não, o tempo, quem designa esse tempo de cura é nós, porque a gente quer ficar alisando o pecadinho que já era para ter jogado no lixo. Então, nós temos que nos atentar que o Senhor, ele é a solução para tudo. Para a culpa e os sentimentos de culpa. Então, nós precisamos admitir nossa culpa e confessar o pecado a Cristo. E, quando necessário, aos outros. Então, crer que com a ajuda de Cristo somos perdoados e aceitos por Deus. E Ele nos ajudará a aceitar, amar e perdoar tanto a nós mesmos como aos outros. A gente começa a ter sentimento de amor pelo próximo. A culpa do crente já foi removida na cruz do Calvário, por sua iniciativa. Iniciativa de quem? Do Senhor. E com a ajuda do nosso Salvador, temos um meio de tratar os sentimentos de culpa. Sem Ele, a gente não consegue tirar complexo de culpa, a gente não consegue
perdoar o próximo, a gente não consegue ser amável com o próximo. É só o Espírito Santo, gente. Por nós, se tirar o Espírito Santo e deixar você por conta, você só vai olhar para você. Você só vai correr atrás dos seus interesses. Vai ser primeiro você, segundo você, terceiro você. E com o Espírito Santo, se você bobear, você ainda entra nessa linha de raciocínio que eu estou falando. Se você não se policiar, a hora que você vê, você está correndo só atrás das suas coisas. Não ajuda, o que sobra, você não faz nada, você não ajuda ninguém. Por isso que a gente tem que estar buscando o Espírito Santo para que ele clareie e ele mostre cada vez mais o propósito que ele tem para contigo, né? E você cada vez mais tá liberto e cada vez mais crescendo espiritualmente. Vamos já para o final, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. O propósito do perdão de Deus não é apenas aliviar a nossa consciência, mas nos dar vida plena. Então aqui a gente termina mais um estudo bíblico. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que Ele tire todas as ideias erradas da nossa mente, esses complexos, essas coisas às vezes que vêm do passado, que Ele restaure, que Ele renove e que realmente a gente entregue tudo ao pé da cruz. Que realmente a gente peça perdão genuíno, verdadeiro, para que realmente você seja limpo, limpa, para que você tenha uma caminhada cheia do Espírito Santo e dentro da vontade do Senhor para a sua vida. E aí, Ele, como é maravilhoso e amoroso, Ele só abençoa. São bênçãos sobre bênçãos. Amém, guerreiros? Bom domingo. Deus abençoe a todos. Logo voltamos. Um abraço.